Olá, tudo bem? Sandra Taralo. Estamos aqui em mais um encontro desse projeto de entrevistas que se chama Profissionais e Profissões do Futuro. Muito legal. É muito bom ter vocês aqui. A gente vai falar com pessoas muito interessantes. Oi, Cássia. Tem que liberar. Delícia. Aí! Liberei. Como vai? Tudo bom? Tudo e você? Tudo bom. Muito bom ter você aqui. A gente conversar um pouco. Eu também tô feliz. Fazia tempo, né, que a gente tá marcando esse encontro e não consegue, graças a Deus, sinal de que não temos tempo. Verdade, sinal que a gente está bem atarefada, muitas coisas para fazer mesmo na época da pandemia, mas é bom conversar. A gente conversou esse ano um pouquinho, É, né, um pouquinho antes aí, acho que dessa pandemia, ou foi no final do ano passado, não me recordo mais, mas é sempre bom conversar. foi, acho que foi final do ano passado. Isso. Bom, deixa eu falar aqui. Esse projeto é um projeto que eu estou fazendo de entrevistas, que se chama Profissionais e Profissões do Futuro. Na verdade, eu vou conversar com alunos, com ex-alunos, mentorados e com profissionais de outras áreas para agregar, né, tanto na nossa profissão aí de secretariado remoto, assistente virtual, para quem quer saber Uhum. sobre office, para quem quer saber sobre profissões que estão acontecendo. Então, é um projeto para tentar agregar de alguma forma Hum, todas as profissões. Eu acho que é mais nesse sentido. Antes de uhum. começar, eu quero falar um pouquinho sobre o seu currículo que você me mandou, o seu histórico. Ai, foi uma história. Eu achei muito fofo. Eu falei, não, muito legal. Primeiro, assim, você colocou que você é graduada em gestão imobiliária e profissional com mais de 20 anos Isso. na área de comercial. Aham. Atuado os 10 primeiros anos como vendedora, caixa, gerente de vendas em shoppings aqui em São Paulo, né? Sim. E depois na área imobiliária por 5 ou 6 anos, você até passou pela área de secretariado, trabalhando como secretária. Atualmente é uma Sim. empreendedora apaixonada por vendas, inovação e no quesito home office. Eu achei muito legal. A gente vai passar por muitas coisas aqui que você escreveu, mas Uhum. primeiro vamos começar como a gente se conhece, né? Ai. Foi na questão de como estava ali na sua vida para você me conhecer e vir atrás de mim? Como é que foi? Então, na verdade, quando eu comecei a buscar o home office, buscar o secretário home office, foi por único motivo de ficar em casa com as minhas filhas. Era o meu objetivo principal. E como eu já tinha trabalhado com administração, secretariado mais físico, eu comecei a procurar alguma coisa home office. E na internet, a internet ela te dá uma cartela de coisas muito grandes. E aí, no meio delas estava você. Só que o que acontece? A internet ela é uma porta que te abre muitas outras portas, só que você tem que pesquisar, você tem que filtrar o que é bom e o que é ruim. Eu tinha feito um filtro antes de algumas outras pessoas que eu acompanhava e tal. Mas sabe quando a pessoa não passa credibilidade? Você não se sente segura? E aí eu busquei, eu fiquei nessa pesquisa, nesse primeiro passo pesquisando, eu acho que eu fiquei uns de 2 a 3 meses. Aí eu sigo nas redes sociais, aí eu leio, aí eu vejo, eu fico ali namorando, vamos dizer assim, né? Sim. E aí quando eu encontrei você, que eu comecei a seguir o seu trabalho, eu falei, gente, é isso aqui que eu quero para mim. Eu não sei ainda muito bem o que eu vou fazer, mas eu quero fazer isso aqui, porque isso aqui é o que eu tô querendo nesse momento da minha vida agora. E aí, quando eu fiz o curso, que eu entrei em contato com você, acho que mandei um e-mail, né, perguntando como que era o curso e tal, que o teu posicionamento, a tua postura de passar com clareza, com firmeza, tudo aquilo que eu estava procurando, eu falei assim, é isso aqui. Eu não pensei 2 vezes, acho que eu fiz a inscrição no mesmo dia, não foi? Ou no outro dia? Foi. Na verdade, naquela época eu nem tinha o curso ainda online, eu só tinha a mentoria que eu estava fazendo com Isso, pessoas. isso. Eu também estava na pesquisa de encontrar algumas pessoas que realmente eu também estava achando que tinha um porquê de fazer, né? Porque quando a gente começa a abrir, também vem muita gente que você fala assim, caramba, mas às vezes a pessoa está buscando, mas não sabe direito o que é. Então, O que é? é um namoro e é uma procura mesmo. Você procura, Isso, exatamente. te procura, né? Exatamente, exatamente. E aí eu fiz o curso e aí, essa mentoria, né, que na época era mentoria, e aí me abriu assim
outras coisas. Eu comecei a entender que não é no secretariado, não precisava ficar presa naquilo de procurar cliente para fazer a parte administrativa e gestão. Isso também me traz, claro que isso me agregou muito, porque eu faço hoje, né? Porque eu faço tudo em casa. Mas me abriu uma possibilidade de fazer o que eu gosto, que é venda, em casa. Sem precisar ter que sair, sem precisar e me especializar nisso. E aí eu lembro que na época eu tive alguns pequenos projetos, eu abri até uma empresa assim para ficar em casa, que era para fazer prospecção para as pessoas, para pequenos empresários que faziam venda de bolo, acessório de casamento. Esse foi o meu primeiro pensamento. Eu lembro que na época você estava pesquisando bastante coisa na área de casamento, você já tinha você falou assim, não, é uma área que tem um site, tem um pessoal que está trabalhando, eu quero entrar ali naquela área. Eu lembro bem disso. Aí isso foi uma coisa que me deu um start, assim, que eu falei, eu posso vender isso daqui da minha casa. Só que, como tudo quando é novo e é primeira vez, as pessoas, principalmente aqui em Minas, as pessoas são muito tradicionais, elas são muito... Pode ir falando, Cássio, só vou abrir aqui. Tá. Elas precisam... O mineiro em si, ele tem um pouco de receio do novo, assim, ele tem um pouco de receio do... Eles são muito tradicionais, então eu senti um pouco de dificuldade. E aí eu comecei a fazer ali, eu peguei 2 ou 3 empresas de pessoas que eu já conhecia, comecei a fazer prospecção, gostei. Falei, olha, dá para fazer isso aqui. Mas aí as pessoas ficam um pouco assustadas, assim, nossa, como que você me liga para me oferecer um produto? Sabe, assim, eu senti um pouco de dificuldade. Na Aí um questão tempo de entrar depois... dentro das empresas, você achou? Os dados da empresa, assim. Exatamente. As pessoas ficavam um pouco receosas de passar dados, de conhecer. Embora eu tentasse fazer tudo muito profissional, eu senti que as pessoas tinham um pouco de resistência, né? Por ser um trabalho novo. E eu falava assim, mas eu trabalho home office, eu trabalho da minha casa, enfim. Eu senti essa resistência. Até que uma amiga me chamou para trabalhar, para fazer a parte de e-commerce numa empresa de bicicleta. E aí eu falei para ela, eu falei assim, ô Carla, eu vou fazer sim, mas eu vou fazer da minha casa. Você deixa eu montar um programa para você? A gente vai moldar isso juntas e tal. E ela falou, tá bom, vamos ver. Para mim é melhor, porque eu tenho custo a menos, não vou ter problema com mobilidade, de você chegar tarde e tal. Você vai precisar vir uma vez por semana para a gente fazer a questão de estoque, né? Porque é muitas peças e tal. E aí eu falei, eu fiquei com ela lá uns 4, 5 meses. E olha que legal, porque nesse momento você começou um tempo atrás fazendo a questão do e-commerce e hoje está super em altas empresas procurando pessoas para tentar fazer vendas pela internet pela internet, né? Exatamente. Não, aí eu vou chegar nesse ponto. Aí quando a Carla me chamou, aí que a coisa virou mesmo. Eu falei, gente, isso aqui é muito legal. E aí eu conheci um amigo também, que ele é fabricante de cama, mesa e banho. E aí eu propus para ele, eu falei assim, querido, posso vender para você? E ele falou, ué, pode. Aí eu falei, vou fazer isso aqui. E aí comecei a vender paralelo com a Carla e essa outra empresa, que na época chamava até Veste Invest. Tudo pela aqui internet. Em casa. Isso, tudo aqui em casa. E aí eu falei assim, nossa, tô gostando muito disso. E aí começaram a vir os primeiros clientes de cama, mesa e banho, e as coisas começaram a ficar mais concretas. E aí as pessoas começaram a pedir para entregar na casa delas. Cássia, você me entrega aqui? Nossa. E aí eu falei assim, não entrego, porque eu não tenho quem entrega. Eu não tinha, né? Não estava esperando por isso, aqui o regional. Foi acontecendo. E aí foi acontecendo. E aí, quando a coisa começou a pessoal pedir muito e tal, calhou do meu marido ficar desempregado na época, de sair da empresa. E aí ele falou assim, eu vou entregar para você. A gente faz isso junto, você vende aí. Eu entendo, ele é da área da logística também, há mais de 15 anos. Ele é totalmente, vamos falar assim, técnico na parte de logística e estoque, enfim. Nossa, e legal. aí eu falei assim, então tá bom. E aí eu comecei a vender em casa e ele entregar. Aí
deu uns 2 meses, eu não conseguia mais fazer as duas coisas. A bicicleta e a cama, mesa e banho. E aí Nossa! eu conversei com essa minha amiga e falei, Carla, eu vou ter que sair, você quer que eu treine uma outra pessoa para você fazer esse segmento e tal? Ela falou, Cássia, eu quero, para que essa pessoa fique na casa dela, porque ter uma pessoa que me atenda no horário que eu preciso, sem eu ter problema de chegar atrasado, de condução, de alimentação, isso para mim é ótimo. E eu falei, então tá bom. Então a Carla já ficou com esse modelo lá para ela. Ela tem uma pessoa que ajuda ela, que faz isso também da casa dela. E você que orientou essa pessoa? Foi. A gente fez todo o treinamento, aí a gente fazia 2 vezes presencial lá na empresa, né, na bicicletaria. E hoje ela tem 3 lojas, na época ela tinha uma, e ela cresceu por causa do e-commerce, porque ela começou a vender no Mercado Caramba! Livre, ela começou a vender em plataformas como Americanas, Nossa, assim, você vendeu o cresceu a modelo para coisa. ela Isso praticamente. foi. E isso tem o quê? Tem 3 anos, quase 3 anos. E aí vim para casa e falei, não, vou agora só cuidar do meu. E aí comecei a cuidar do meu, ia fazer eu e meu marido aqui em casa. Ele também foi gostando, porque ele foi acreditando que esse formato home office dava certo. E ele amou, porque ele nunca tinha ficado em casa com as meninas, né? Assim, com Trabalhar as em casa é filhas o outra tempo inteiro, coisa. integral. É. Eu acho, assim, no meu ponto de vista, tem muito mais os pós do que o contra. Porque também tem o contra que, assim, Sim. até você se organizar, as pessoas demoram um pouco disso. E hoje eu sinto isso porque quando eu dou treinamento para essas meninas ficarem em casa, elas ficam completamente perdidas. Elas ficam, assim, completamente desorientadas. As É bem pessoas não difícil no conseguem começo. entender sobre rotina home office. Elas acham que assim, ficou em É, casa, é tudo bagunçado, não tem tempo, não tem é, hora. Mas a não, rotina home office existe, dá para fazer, né? Eu vejo dá para os fazer. alunos. E aí, com isso, aí a coisa foi ganhando proporção, a gente fez sem querer, a gente fez um anúncio no Facebook. Na época, o Marketplace estava em teste no Face ainda, não existia o Marketplace. Uhum. E aí eu falei assim, eu vou anunciar esses lençóis aqui. E aí, quando eu anunciei os lençóis, foi, assim, sensacional. A gente tinha de 300 a 500 chamados de pessoas regional aqui, da minha região. Não Só era ir nível próximo. Brasil, não. Só aqui próximo. Porque você E pode aí, colocar lá a região que você quer. Então, isso é bem interessante. isso, Conhece fazer ali isso. os parâmetros certinho. E aí, como a gente já estava meio que nesse negócio dele fazer as entregas e eu em casa, então a gente tava. Só que aí a coisa ganhou uma proporção assim que a gente não estava esperando. E eu falei para ele, eu falei, olha, eu não tô dando conta de fazer atendimento, de cuidar da casa das crianças e você fazer entrega. Aí a gente contratou um motoboy. Foi a primeira contratação que a gente fez. Olha que E legal. aí veio e ficou em casa comigo. Depois que ele veio para casa, as vendas dobraram, assim, tipo, muito. E aí chegou um tempo que não dava mais pra gente ficar em casa, porque aqui, onde é o escritório, era o meu quarto. Eu tô no meu quarto de casa. Uhum. E as mercadorias que a gente trazia, ficava tudo aqui no chão e tal. E aí ele falou assim, cara, não dá para ficar desse jeito. A gente tá andando em Cresceu. cima de mercadoria. É. Deu um E boom. aí foi. E aí e isso a gente nunca patrocinou nada. Tipo assim, a gente nunca fez um patrocinado no Facebook. A gente nunca fez um patrocinado no Google. Foi orgânico a coisa, foi acontecendo gradativamente, sabe? Sim, sim. E aí teve um dia que a gente assustou. Teve um cliente 10 horas da noite aqui na minha casa. Falou, eu vim buscar cama, mesa e banho. E aí eu falei, não pode. Como assim 10 horas da Aí já noite? começa a fazer uma baguncinha, né? E aí meu marido falou assim, olha, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ter que alugar um espaço, a gente faz tipo um depósito, continuamos trabalhando em casa, Sim. a gente faz a liberação do motoboy Horário desse comercial. espaço, horário comercial, e a gente continua vendendo de casa mesmo. E eu falei, ok. Só que aí as coisas vão indo, sabe assim? E Quando eu você falei, está num amor, caminho aí certo, as coisas vão crescendo naturalmente, né? E aí eu falei assim, vamos testar fazer
home office com outras pessoas, sabe essas moças que vendem Avon, que vendem Tupperware, que gostam de vender, vamos fazer a mesma Equipe coisa que a de gente faz venda. aqui. Exatamente. E aí ele falou, vamos fazer um teste. Aí eu chamei uma amiga, a gente começou a testar, a Raquel, que tinha até trabalhado comigo, e ela começou a fazer da casa dela, e deu certo. E aí eu chamei uma outra, que também deu certo. E eu falei, opa, esse negócio é legal. Quantas pessoas tem hoje? Hoje a gente está com um gerente operacional, uma gerente de vendas, 3 motoboys fazendo entrega. A gente faz uma média de 30, 40 entregas por dia. Mesmo na E época 6 da pandemia. vendedores. Não, a pandemia só me ajudou, porque como é triste falar isso, Sim, que a mas gente é está uma vivendo, realidade. é uma realidade, porque como a gente já tem 2 anos e meio trabalhando nesse formato, enquanto as outras empresas agora estão se adequando e tentando entender o que está acontecendo, porque está todo mundo tentando entender Sim. o comércio, o varejo no geral, está tentando entender o que eu faço agora. Sim. Então, enquanto Seu eles estão tentando modelo é entender um o que eu modelo de faço, sucesso, né? Que eles ainda estão meu tentando modelo entender como é que faz. isso, exatamente. Então, quando a gente está sabendo da pandemia aqui, a gente parou 2 semanas. 2 semanas? 3 semanas, nós paramos. Paramos porque eu liguei para uma amiga que trabalha no Einstein e porque às vezes as informações são desencontradas, né? A gente nunca sabe o que é real, né? E aí liguei para ela e falei, Mar, o que está acontecendo? Me conta, né? Porque o jornal, ele tipo um pânico, assim, né? Ele não te fala, eu não sei o que é real. E aí ela falou que realmente era uma coisa muito séria, que era muito grave, que se eu tivesse condição de ficar em casa, que eu ficasse pelo menos 1, 2 semanas. E a gente conseguiu ficar em casa 3 semanas. Aí a gente dispensou o motoboy. Até então era eu, meu marido e um motoboy. E uma vendedora. Estávamos só em 4. E aí, quando voltamos, eu falei, não, agora tem que voltar, porque a gente é autônomo, a gente não segura muito tempo. Tem que Infelizmente. retomar rápido, né? E aí, as lojas todas fechadas, eu falei, vamos voltar. E aí, quando a gente voltou, ia fazer anúncio, aí deu bom. Aí eu falei, a gente não vai conseguir dar conta. E aí, contrata. Aí eu chamei uma moça que, inclusive, trabalha na Nike, ela saiu da nossa loja para trabalhar na Nike, de vendedora. E ela, como a Nike fechou, né? A Nike tá fechada no shopping. Eu liguei para ela, falei, Bruna, o que você está fazendo? Ela falou, Cássia, eu tô em casa. Eu falei, você não quer dar uma força lá para mim na loja? Porque a gente tá com muito atendimento e eu não tô dando conta. E aí a Bruna entrou. E aí a gente teve que contratar mais uma vendedora. Aí o rapaz que trabalhava com a gente de motoboy há muito tempo virou nosso gerente operacional. Que já Ele conhece comanda tudo. Sim, ele comanda mais os 3 motoboys na rua. A Bruna contratou mais essas 6 vendedoras que ficam de casa. Elas vão lá na loja, fazem o treinamento e depois trabalham Vão da para casa casa. delas. Eu tenho 2 vendedoras que são de São Paulo. Olha que legal. Que é a minha irmã e a minha prima, porque as duas a empresa deu férias coletivas. E, inclusive, a empresa grande, a Europe, que é empresa multinacional, deu uma férias coletivas para elas. E aí eu falei, gente, eu tô precisando de ajuda, vocês querem me ajudar? Vamos entrar, vamos entrando. E aí elas são as únicas que não moram aqui, elas moram em São Paulo, elas moram em Barueri. E o fluxo de venda delas é muito bom. E como que é a questão? Você tem funcionário CLT? Eles são MEIs? Como que você tem isso? Ou é Então, só um contrato temporário, assim? Como que é? agora eu estou fazendo um contrato temporário. Tá. A gente até procurou um advogado para saber como que ia funcionar isso, porque como é recente, tudo muito recente, apesar de a gente trabalhar nesse formato já há muito tempo, esse boom foi recente por causa da pandemia. Então, o que eu fiz? A gente procurou um advogado e ele nos orientou de fazer um contrato que a gente se renova a cada 30 dias. Olha que legal. Então, conforme renova a pandemia, a gente renova o contrato. O contrato, sim. Exatamente, porque aqui as lojas até reabriram semana passada em BH, mas não funcionou porque a galera tá um pouco
Exatamente. E aí pelo que eu estou fechou. percebendo, as pessoas estão querendo sair para a rua, mas elas estão saindo na rua mais para tentar a cabeça ficar um pouco mais leve do que É, gastar, né? exatamente, Então não exatamente. é o gastar mesmo, é só para sair. Eu quero sair, não. Espairecer, São Paulo é exatamente. assim, eu quero sair para a rua, mas você vê que a pessoa está segurando dinheiro. Aqui, eu moro na Zona Leste de São Paulo, o pessoal nem está saindo na rua até agora, ainda está tudo um pouco fechado, mas eu tenho visto também a questão de empresas que estão trabalhando pela internet, que realmente isso deu um boom. Na questão dos cursos, eu tive um aumento na venda de cursos, porque as pessoas estão em casa também, e elas estão Uhum, a questão de se qualificar, né? Eu mesmo, com é, curso de outras pessoas, falei, eu também vou tirar uma parte do meu tempo para aprender alguma coisa, é, melhorar sim. alguma coisa. Então, eu vejo que tudo que está um pouco mais na internet tem aumentado mesmo. Exatamente. Inclusive, essas 3 semanas que nós ficamos em casa, a gente aproveitou para estudar, para colocar em prática um sistema ERP que a gente há muito tempo queria fazer, mas não tinha tempo para fazer. Uhum. E aí a gente estudou esse sistema. E aí depois a gente começou a fazer curso de coaching, aí a gente fez financeiro. A gente aproveitou o nosso tempo Sim. para estudar. Mas assim, muito para não ficar sem fazer nada. Não foi até nem pensando, nossa, a empresa vai crescer. Não foi nem isso. É. Foi pensando realmente, vamos ocupar nosso tempo dentro de uma coisa que a gente gostaria. Sim, para E gastar o aí, tempo com tudo uma que a gente coisa útil. aprendeu, agora a gente está pondo na prática. Olha que legal, É Cássia. É sinal que muito legal. sempre penso isso. Quando a gente está tão ligada no nosso negócio, quando a gente está pensando tanto no nosso negócio, quando você está com bons pensamentos, boas atividades, tudo que você faz fora do teu horário de trabalho, você acaba revertendo, né? Agregando, exatamente. Agregando porque você está ligada naquilo. Aquilo não, quando, tem gente que fala assim, eu vou estudar. As pessoas falam, mas estudar, a pessoa vai com aquele ranço. Aquilo não vai servir, entendeu? Porque já vem Não, não vai. muito ruim. Mas quando você vai, eu às vezes gosto de fazer pesquisas, estou sempre fazendo pesquisa, sempre estudando, e quando eu penso que não, aquilo que eu estudei, mesmo sem estar pensando muito, faço que nem você falou, acabo agregando naquilo que eu estou fazendo. Porque o seu pensamento é bom Isso. e é genuíno. Você está procurando uma coisa legal e é genuína, aquilo Sim, que ser revertido. sim, sim. E É você verdade. pensou de Então, ser assim, empreendedora? gente. Quê? Você sempre Não pensou entendi. em ser empreendedora? Como é que sempre Eu, foi isso? então, depois que eu saí do shopping, eu falei assim, eu não quero mais trabalhar em shopping, porque o shopping ele me consumiu alguns anos aí da minha filha mais velha, porque eu perdi toda uma transição dela. Que era de domingo a domingo, e eu falei assim, não quero. E aí, quando eu tive a oportunidade de trabalhar como autônoma, de corretora de imóveis, eu falei assim, eu não quero mais trabalhar para ninguém. É, Porque assim, quer dizer, a você gente vai trabalha eliminando. porque a gente trabalha porque a gente trabalha para cliente, né? E a gente que lida com o público, com o cliente, a gente sempre vai trabalhar para alguém. Não Sim. existe essa de falar, eu sou independente. Mentira. Não tem isso. A gente imagina que sim, mas não é. Mas o Então, modelo eu é tinha. diferente, não é? Porque você é Isso, uma empresa falando com outra, né? Ou um cliente exatamente. de você, ele tem um tratamento diferente. Agora, Diferente. seletista lá, carteira assinada, É. é punk. Aí é punk. E aí eu prometi para mim mesma que eu não ia mais fazer isso. Tanto é que eu fui estudar gestão imobiliária, fui me especializar na área, porque eu falei assim, eu não quero mais trabalhar final de semana. Eu trabalhava assim, mas assim, dentro daquilo que eu estipulava para mim. Então, você vai criando umas regrinhas ali meio chata para você, entendeu? E isso te dá liberdade. E aí, quando a minha chave virou, que eu falei, eu não quero mais trabalhar para ninguém, eu falei, eu preciso arrumar alguma coisa para fazer para mim. Então, eu fui buscando. Esse primeiro contato que eu tive com você foi realmente nessa busca de não mais querer trabalhar final de semana, de ficar em casa com as minhas filhas, de moldar um novo negócio que se adequasse ao meu estilo de vida. Eu gosto de Sim, praticar esporte, eu gosto de fazer atividade física. Então, assim, eu queria fazer tudo, mas eu preciso ganhar dinheiro também para manter sim, essas coisas. sim, sim. Então, foi muito buscando isso, entendeu? De essa qualidade de vida. Nem Mas não sempre é veio na fácil, sua porque a gente vai. cabeça aquela coisa, eu vou empreender. Você, na verdade, estava procurando um modelo para se adequar àquilo que você sonha. Não, não,
Não, nunca foi, vou ser empreendedora, eu sou uma empreendedora. Hoje eu entendo que sou uma empreendedora, sou apaixonada pelas coisas que eu faço, eu tenho uma qualidade de vida muito boa, mas assim, não foi no intuito de, tipo assim, virou a chavinha e falou, nossa, hoje eu vou ter um negócio, eu quero fazer um negócio para mim. Não foi assim que aconteceu. Eu fui enxergando, foi etapa a etapa, eu fui enxergando na mentoria, eu vi uma coisa que era possível fazer, a mentoria me trouxe uma outra coisa, que me trouxe uma outra coisa. Não foi uma coisa que eu sentei. Hoje, claro, eu sento, eu escrevo, eu planejo. Eu tenho aqui, depois eu vou até te mostrar. Eu tenho um quadro que eu fiz de planejamento. Hoje eu sou uma empreendedora. Hoje eu tenho coisas que eu quero para mim que são pensadas, que são elaboradas. Mas o que aconteceu até hoje não foi pensado, elaborado. Foi orgânico, a coisa Foi foi de instinto mesmo. Exatamente. Claro que eu lia muito livro sobre empreendimento, empreendedores, né, na verdade. Eu seguia muito você, porque cada coisa que... Quando você entrou, que você foi dar o curso lá na Metodista, eu falei, uau, que sensacional isso, cara. Eu fiquei muito assim, eu fico muito feliz. Então, quando eu vou acompanhando essas pessoas, eu costumo falar que as pessoas que eu sou fã, assim, são as pessoas comuns que eu conheço. São minhas amigas, que eu sei da trajetória, que eu sei que tá batalhando. Aí eu vou me inspirando nessas pessoas. Eu falo, caramba, olha que legal. E a história da Metodista é mais ou menos o que você falou. Não foi uma coisa que eu fui procurar, fui lá bater na porta, falei, olha, Metodista, me dá uma chance. Não, eles me procuraram e falaram, a gente gostaria de colocar. E são oportunidades de crescimento pessoal e de crescimento de outros que estão ali. Eu vejo algumas alunas que estão ali, algumas que trabalham como CLT, mas abriram a cabeça para outras possibilidades, umas que já estavam trabalhando que melhoraram, outras que começaram naquele momento. Então, é muito na questão que você está falando, uma coisa que vai indo, sabe? É orgânico a coisa. Exatamente. E porque a gente é ligado naquilo que você falou de estar lendo, pesquisando, é bem isso mesmo. Sim, exatamente. E hoje eu tenho outros pensamentos. Hoje eu tenho projetos assim que eu fico pensando, caramba, como que eu vou bolar isso? Como que isso vai acontecer, sabe? Aonde que eu vou buscar para me ajudar? Hoje eu penso assim, e toda vez que vai alguém na minha loja fazer entrevista, as vendedoras, eu falo para elas, eu falo assim, meu maior projeto hoje, meu maior sonho é que as mães, as donas de casa, elas tenham a oportunidade de ganhar o dinheiro delas e fiquem com os filhos dela. Porque eu sei o quanto foi difícil para mim ficar longe das minhas filhas. Então, quando eu falo isso para elas, elas falam assim, nossa, Cássia, que legal. Eu falo, gente, não é para ser legal, isso é para ser básico. Eu acho que toda mãe tem o direito de ficar com seu filho e ganhar um dinheiro. E um monte de gente vai te procurar, hein? Um monte de gente vai te procurar agora. Não, e outra, só para especificar também, você tem uma loja física também hoje. Você trabalha em casa e tem onde é físico. Então, hoje eu tenho uma loja física e eu tenho uma fábrica. Você comprou uma fábrica que faz... Não, a gente não comprou, a gente construiu a fábrica. Meu Deus, jura, Cássia? Porque o que acontece? O meu marido, ele é muito técnico, ele é muito da área da logística. E aí, quando a gente ia lá nesse nosso amigo buscar as coisas, ele falava, caramba, isso aqui dá para fazer. Isso aqui dá pra gente fazer. E eu não sou muito ligada nessa parte. Eu falava, imagina, eu sou muito o de falar, o de estar com as pessoas. Eu jamais pensaria em fabricar alguma coisa. Hoje a gente já tem 1 ano que a gente fabrica as nossas cortinas. Elas vão com a nossa etiqueta, com a nossa embalagem. Tem toda uma preparação hoje, quando chega na casa do cliente. Mas isso foi pensado por ele. Porque ele foi embarcando, ele foi vendo que a coisa foi acontecendo e a gente foi sonhando junto. Então funcionou muito bem. Só que essa parte da fábrica, eu até esqueci de falar, porque não é muito a minha praia. Tipo assim, eu não era a minha ideia ter uma fábrica, entende? Mas você tá amando. Eu tô amando, eu tô adorando. Mas assim, o meu marido, ele ama a fábrica. Se você falar com ele, a história dele vai ser outra. Ele vai falar assim, não, nós temos uma fábrica. Uma marca própria, uma fábrica. Exatamente.
Eu já falo o quê? Eu quero ajudar pessoas a trabalhar em casa. Eu não quero que pessoas saiam das casas delas. Então, nós temos visões muito diferentes que se encontram. Sim, Isso é muito legal, isso é mas é muito uma bacana. parceria de vida, de projeto profissional, de futuro, tem tudo a ver Sim, eu até brinco com ele, eu falo assim, nossa, amor, parece que a vida nos preparou paralelamente. para ir chegar Você, agora. você na sua área, eu na minha, pra gente juntar isso agora e agregar, porque funciona muito bem, é Nossa, muito bom trabalhar com ele. E a gente já tinha trabalhado antes junto, ele tinha sido meu gerente numa empresa, logo que eu mudei para cá, para Minas, que ele veio, na verdade, transferido como gerente de logística, né? E eu fui ser atendente dele para lidar com o público. E a gente sempre trabalhou muito bem junto, né? O pessoal falava, mas não dá atrito, marido e mulher. Eu falei, dá, né, gente? É impossível não dar, né? Não é mesmo? Mas assim, dá pra gente, a gente tem muito diálogo, a gente muito. E o mais legal é que a gente é muito diferente. A gente não combina em nada. Tipo assim, nenhuma opinião bate. E isso é mas super casam, agregador. mas no Exatamente. sucesso vocês estão indo, porque é um case de Sim, sucesso, é uma história. total. Então, assim, a visão dele, o perfil dele, com o seu perfil, a sua forma de pensar Sim. no projeto, e eu acho que até aquela questão de vocês discordarem é o que faz com que isso caminhe para Isso funciona, sim. bem, um sucesso. Então, super. Sim. Eu tô achando o máximo. Acho muito legal. E, na verdade, a gente já tem conversado há um tempo, você vai me falando Sim. coisas. Eu já tinha visto a questão das bicicletas, depois eu vi que você estava vendendo a parte de cama, mesa e banho. Mas, assim, ouvir a história do começo até o fim é muito. É outra coisa. Porque É. você vê que o processo é legítimo, ele vai acontecendo Sim, e você está feliz com o que você está fazendo. Eu acho que tô. os projetos podem acontecer para quem está feliz com aquilo que está fazendo. É. Eu vou ser muito sincera. Agora, durante a pandemia, eu tô muito cansada. Cansada fisicamente, porque a gente está trabalhando de 5 da manhã às 11 da noite. Nossa, Muito, 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 muito. Porque a gente precisa organizar a rota, tem que separar material, são 6 vendedores agora que a gente tem que organizar, é material, enfim, é uma infinidade de coisas a se fazer. Fora o financeiro, né? Que é uma sim. outra coisa. Uma coisa à parte. Que é uma coisa à parte que eu acho que todo empreendedor, eu fiz o ano passado, eu fiz um coaching com uma financeiro com a Flávia. Flávia, ela tem até um Instagram, depois eu vou te passar. Eu Tá, se também me faço passa, curso eu com ela. coloco É muito no legal, grupo. porque um dos desafios do empreendedor também é separar a vida pessoal da vida empresarial, né? É legal você me falar, porque de repente eu posso até fazer uma live ou uma dessas gravadas para falar sobre isso. Se ela tiver interesse, você me passa o contato e eu converso. Ah, não, ela é ótima. Ela é ótima, você vai gostar muito. E eu começo, a gente não, eu não faço mais mentoria com ela, mas ela sempre pergunta, Cássia, e aí, qual que é o próximo passo? Como é que tá? Porque eu lembro que quando eu comecei a fazer, a minha chave virou, que eu falei assim, gente, tá tudo indo bem, mas financeiramente, porque nós brasileiros, de uma maneira geral, vamos falar assim, a gente não foi criado para ter uma educação financeira. Eu falo isso no Então, curso. quando eu me vi perdida, completamente assim, exausta de fazer conta e tentar organizar e não conseguir, eu falei, eu preciso de ajuda aqui, ó. Quem que vai me ajudar? Não, e Você outra, tem que sabe ter o essa que consciência. acontece? Comigo já aconteceu isso. Você começa a ter o dinheiro, mas você tem medo de gastar. E se fala, Exatamente. o que que eu vou fazer? Eu quero comprar isso, eu tenho dinheiro, mas se eu comprar, se eu não comprar. Então, assim, é porque realmente a gente não foi, a gente é dos nossos pais. Tem que poupar, Sim, tem que segurar dinheiro. Só que se você segura sim, dinheiro, você não faz a roda girar. E a gente exatamente. é educado para isso, né? Então, no É, seu caso, empresa é bem difícil. é. E aí eu fiz, eu Outra, acho que uns 6 meses pra gente, né? Do que a gente tinha que fazer. É claro que a gente ainda está aprendendo muito, porque ser empreendedor é um processo de ser estudante para sempre. é Não, verdade?
Não existe, tipo assim, eu sei, eu acordei hoje, eu sei. Não, não As tá. coisas mudam muito rápido. Tá indo todo mundo para cá e vai alguém que vai para cá e todo mundo fala, opa, ali tá dando... Vai todo mundo para outro lado também. Você Exatamente. tá Tanto é que ligado. tanto é que esses dois cargos que a gente criou lá na empresa agora, que foi a gerente de vendas e gerente operacional, a gente está desenhando isso ainda. Isso está acontecendo. A gente não tem funções, até aqui, ó, pré-estabelecidas, entende? Eu fico desenhando as coisas agora. Tem até um papelzinho que a gente estava fazendo ontem, um rascunho disso. O que cada um vai fazer, que horas vai fazer. Então, tudo você está aprendendo, tudo você está criando na hora. Sim. Então, toda ajuda para mim é possível. Você lembra que aquele dia eu liguei para você e falei, você sabe de algum programinha para a gente fazer trabalho em equipe? E eu ainda não tive tempo também de sentar e estudar. Foi o Monday, né, que você me indicou. Tem alguns que ajudam bastante. Tá muito corrido. Tá muito corrido agora. A gente, graças a Deus, a gente não tá tendo tempo de pensar muito. E você tem que ajustar o barco com ele indo embora. Indo. Mas tem toda, assim, acho que com a força, o esforço de vocês, a questão mesmo, eu acho fantástico, assim, eu vou dizer por mim, nas primeiras semanas da questão da pandemia, eu paralisei. Eu também. Eu fiquei, eu falei, gente, a gente só pensa bobagem, besteira. Aí eu comecei a mudar a questão de que eu falei, não, eu vou, por conta dos clientes, alguns clientes pediram para congelar a questão do trabalho, porque diminuiu. Aí eu fiquei com tempo vago, aí começou a vender alguns cursos, comecei a ter contato com os alunos. Aí eu falei, não, preciso estudar, preciso fazer alguma coisa, porque se eu ficar vendo só notícia, eu vou pirar. Aí eu fiz uma coisa que eu falei outro dia numa live, eu acabei comprando, né, o acesso para o Netflix, que eu nunca tinha, porque também não tinha tempo. Falei, aí comecei filmes de empreendedores, comecei audiobook para andar. Ai, adoro. Eu ouço, não consigo parar para ler. Aí eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu falei, vou fazer as lives, agora eu vou fazer essa questão de entrevistar para movimentar a nossa cabeça também. Então, essa questão que você disse que de repente está das 5 da manhã às 11 da noite trabalhando, é uma questão legal também para a cabeça estar funcionando neste momento, porque tem gente que está paradinha, achando que não, vou esperar passar para voltar, para retomar. E às vezes não é isso. A gente precisa acelerar agora também, né? Exatamente. E eu outro dia até tenho encontrado algumas pessoas e o pessoal fala, nossa, você sumiu, o que aconteceu? Tá escondida dentro de casa? Você tá sabendo de alguma coisa, de algum caso? Eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não assisto televisão tem 8 anos, que eu não assisto televisão zero. Eu assisto muito filme, assisto algumas séries, eu vejo muito documentário, sou a louca do documentário, adoro. Também gosto, também gosto. Então, assim, eu não estou acompanhando real o que está acontecendo. Eu estou até um pouco assim alienada com relação a isso, porque eu não estou acompanhando. Para falar assim que eu não acompanho, eu abro o meu site lá do Terra ou o Estadão, dou uma olhada ali na página principal, vejo o que está acontecendo, até porque alguns produtos meus são importados, então eu tenho essa questão do dólar, que algumas coisas eu pego de fora, então eu tenho que acompanhar esse financeiro. E aí eu acabo acompanhando algumas notícias. E aí duas coisas me assustam, Sandra, de verdade. Primeiro é esse número de mortos que a gente vê crescendo a cada dia. Muito, assim, do que eu acompanho. E segundo, o número de pessoas comprando coisas comigo. Mas isso é uma coisa... Se você parar para pensar racionalmente, não, eu sei que é uma coisa boa, mas se você parar para pensar racionalmente, se nós estamos vivendo um momento que é de pandemia, que é um momento que você tem que ter um pouco mais de cautela para fazer as coisas e fazer as coisas mais bem pensadas, você não deveria gastar, você concorda? Você entende o que eu digo? Não, eu entendo. Não é um bem que dizem, como que é? É uma... primário, que tipo primário, assim, bem, uma coisa básica, nem nada. Mas se você for pensar que muitas pessoas estão em casa, de repente começaram a mexer no guarda-roupa e viram que a fronha, a roupa de cama, a cortina, não, isso é fato.
Aí a pessoa É começa a falar, fácil. não, vou trocar essa cortina, vou trocar essa roupa É isso, de é cama. isso que a gente está levando em consideração. Eu falei, porque agora as pessoas estão tendo tempo de ficar nas suas próprias casas, e aí elas estão querendo o quê? Trocar a cor da parede, elas querem trocar o lençol, Ter um elas estão tendo bem-estar tempo melhor, né? de olhar, vamos dizer assim, elas estão tendo tempo de olhar para dentro, É verdade. não só no sentido figurado, mas também no sentido real da palavra, Mas de olhar para dentro. como uma pessoa de marketing, posso te falar que a propaganda está pronta. Você pode usar como slogan e propaganda. Entendeu? Olhe para o seu armário, olhe para a sua casa, pense no seu Sim, bem-estar. Eu sou uma pessoa de marketing, então eu começo a olhar para algumas coisas assim. já está vendo outra coisa. Não, é coisa assim, uma empresa que nem você, que faz coisas para a internet, vai fazer um filminho básico dizendo, olha, que linda minha cortina nova, minha cortina Uhum. velha, não estou aguentando mais, entendeu? Mas, assim, É, oportunidade para algumas pessoas. Entendo que muitas ainda não viram a questão da internet como uma questão que pode te ajudar a alavancar seus negócios, infelizmente. não, Até ainda falei, não. até falei numa live outro dia para o pessoal que estava lá na live, mas eu estou trabalhando, estou conseguindo cliente. Falei, não, você não está vendo oportunidade, porque cliente tem, tá cheio de microempresa por aí que não Tem, as coisas na internet. Então, você tem. pode, se você tem essa habilidade, você pode ajudar essas pessoas a irem para a internet para vender. Então, é uma Uhum. questão de oportunidade. É. Me diz o que você falaria aí para as meninas, para os meninos, para as pessoas que estão vendo a nossa gravação, na verdade, isso é Uhum. uma entrevista gravada. O que você diz Uhum. assim, para quem quer empreender, começar a empreender? Qual seria a sua dica assim, principal? Encontre um porquê. Porque a hora que você parte do seu porquê, esse seu porquê ele é tão forte que todas as outras coisas vão acontecer. Não vão ser fáceis, vai ter dificuldades, sim. Quando você tem o seu porquê muito claro, muito transparente para você, as coisas vão começar, até as coisas difíceis começam a ficar fáceis. Então, encontre o seu porquê. É difícil. O meu porquê, eu sempre soube dele, mas também é difícil você encarar o seu porquê, assim. E o meu porquê era ficar com as minhas filhas. Eu queria ficar com as minhas filhas. O meu porquê era estar com elas. Então, a hora que você encontra isso, todas as outras coisas vão se encaixar para que tudo aconteça naturalmente. Então, e focado, muito. Foca muito no que você precisa também. Vai Encontra trabalhar o porquê. bastante. Bastante. Não vai achando que você não vai trabalhar, não, porque trabalha É verdade. muito. Muito. Ai, Cássia, eu quero te agradecer. Sua história é incrível. Ai, obrigada, meu Eu bem. fico feliz de ter te conhecido, te ajudado, nem se foi um pouquinho Muito, muito, muito. na questão da mentoria lá no começo. Querem continuar em contato, saber as coisas que estão acontecendo. Me Sim, passa o nome da coach a financeira Flávia, vou falar, vou falar. para fazer alguma coisa. Eu agradeço muito, muito, muito. Imagina, eu te agradeço muito, imensamente. Olha só o que você fez. Muito obrigado mesmo, mesmo, mesmo. Gente, a gente vai continuar com as nossas entrevistas. Algumas vão ser gravadas, outras vão ser online lá no Instagram, então fiquem ligados.